Bom, vamos falar do assunto importante que é energia elétrica. Sabe que há dias atrás, Camaquã, ainda anteontem, hoje é sexta, quarta-feira, foi ligado uma família que estava 15 dias sem energia. O presidente da Equatorial CE veio com a direção semana passada aqui, numa reunião aqui no Sindicato Rural de Camaquã, foi muito explícito em algumas coisas, teve momentos de pergunta e tudo mais. E ele esteve no seu gabinete conversando e me bateu a curiosidade para saber o seguinte, dentro do possível, né? O que o presidente da Equatorial, CSE Equatorial, tem trazido de novidades e trouxe para o senhor, deputado? Fábio, eu disse para ele ontem, na reunião no nosso escritório em Pelotas, que faltar luz pode ser normal. Agora, o que não é normal é ficar 15, 16, 17 dias sem energia elétrica. Isso não é normal. A gente até entende que um temporal, um vendaval, vai faltar energia elétrica, porque os galhos, as árvores vão cair em cima da rede. Isso é compreensível. O que não dá para se admitir, o que não tem como acreditar, é que uma equipe de uma empresa privada não vai conseguir em 10 dias resolver o problema de falta de energia elétrica na cidade, né? A minha mãe mora no centro de Pelotas, ficou 4 dias. Isso no centro, eu disse para ele ontem, ao lado dos prefeitos da região sul. Imagina o interior de Pelotas, de Turuçu, de Arroio Grande, de Camaquã, na zona rural. É inadmissível ficar tanto tempo. Falta uma equipe de gestão de crise, falta uma equipe que conheça o lugar. E as reclamações são recorrentes, né, Fábio? E os prefeitos da Zona Sul fizeram as mesmas reclamações. De Santa Vitória do Palmar, a Turuçu, a Pelotas, a Rio Grande, a Arroio Grande, são sempre as mesmas reclamações, bem objetivas. A primeira, não tem gestão de crise, leva muito tempo. Boa. Segunda reclamação, a equipe chega lá e não consegue resolver o problema, falta resolutividade. A equipe chega lá e diz, isso é com a outra equipe, isso não é comigo. Exatamente. Então esse é o outro problema. Terceiro problema, objetivo, e a gente colocou isso ao presidente Riberto. Terceiro ponto, a equipe chega lá, resolve o problema e o vizinho do lado, que não fez o protocolo, porque acreditou que o protocolo do lado do vizinho já serviria, a empresa não presta o serviço. Ou seja, lá na rua A, no número 10, ela resolve. Na mesma rua A, no número 12, se não fez o protocolo, não resolve. Então, não tem cabimento. Falta bom senso, falta empatia por essas equipes. Então, esses 3 pontos nós colocamos, né? A primeira, repito, a falta de gestão. Segundo, a falta de capacidade técnica da equipe apresentar solução. Não adianta, vai 2, 3 equipes, isso leva tempo. E a terceira é essa questão de bom senso, de resolver o problema, né? Deixa eu te dizer, eu acho que poderia acrescentar um quarto ponto. Eu acho importante, porque eu tive aqui no sede da Equatorial CE, conversei, conheço muitos funcionários e ex-funcionários da CE. Tá faltando uma coisa, deputado. Eu não tenho a quem recorrer. Eu teve um amigo aqui que tem um restaurante que tinha, olha, uns 8, 10 mil reais dentro do freezer, no centro de Camaquã, sem energia. Ele pegou o carro, quer dizer, ele tinha conhecimento, tinha carro, e foi perenigrar aonde estavam os caras, aonde seria a sede das empresas. E um mandava para o outro. Então, está faltando também, além disso, gestão de crise, é que tu tem uma referência. Olha, eu vou aquele lugar lá, conhece a região, sabe daqui a pouco indicar a equipe, olha, equipe, vocês estão aí na estrada tal, na linha tal, faz o seguinte, depois vocês vão na outro lado aí da rua, tem um outro cara que está com um problema igual. Quer dizer, não tem um lugar para onde reclamar, porque o 0800 ou a Clara, aquele WhatsApp, Daniel, é muito frio o assunto. E nós estamos falando de crise, não é para trocar a lâmpada da frente da minha casa. É energia 2, 3, 4 dias sem energia em casa, né? Isso foi colocado também, a falta de conhecimento. O que acontece? O que o presidente da Equatorial disse na nossa reunião que nós fizemos no escritório em Pelotas, repito, com os prefeitos, vice-prefeitos, secretários da região e a presidente da Zona Sul, a prefeita de Pelotas, a Paula.
também estava presente lá no meu escritório ontem, no final da manhã. Ele disse o seguinte: nós fizemos aí um convite, um pedido para que os antigos servidores da CE estatal permanecessem, né? Mas eles não quiseram, muitos não quiseram. Com isso, novas pessoas ingressaram na empresa. E essas pessoas não têm um conhecimento da realidade e não têm um conhecimento do chão, da rua, da vivência, porque não sabem, não adianta botar no Waze, no GPS, para chegar, porque o interior é diferente. Então falta esse conhecimento, ele reconheceu isso, o presidente, e também um outro pedido feito foi esse pelos prefeitos: colocar uma equipe, um escritório regional em municípios, né? Ter lá uma equipe em Camaquã, em Dom Feliciano, ter uma referência. Eles mudaram, inclusive, a estrutura agora, porque antes tudo dependia de Porto Alegre. Sim. Tem agora uma crise em Camaquã, tem que ver se Porto Alegre autoriza. Imagina só, agora tem uma autonomia, o superintendente da região, né, o superintendente que veio, já está morando em Pelotas, então isso ajuda, né? Mas o que ajuda muito é ter caminhões já. Imagina a sua equipe levar o deslocamento de Pelotas até Santa Vitória do Palmar. São aí 2h30. Aí chega lá e não adianta. Deixa eu perguntar. E outra coisa que precisa também, e ele reconheceu e falou, precisamos comprar novas viaturas, picapes 4x4 tracionadas, porque o interior, as estradas, precisam, não adianta chegar lá com um carro de passeio e aí chega lá no interior e atola, e aí precisa da prefeitura para pegar a patrola, a reta escavadeira. Ô, Daniel, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando tem crise, a gente começa a ver algumas coisas. Primeiro, isso aí tu falaste sobre o pessoal conhecer. Ele te contou alguma novidade sobre alteração da empresa, ou das empresas que hoje estão fazendo os atendimentos aqui? Se vai haver alteração, se vai ter contratação de novas empresas, novas pessoas? 2 comentários o presidente afirmou. E nessa cobrança que fizemos, nessa fiscalização que fizemos, Fábio, o primeiro é de que vai aumentar a equipe. Ele deixou muito claro, abre aspas, equipe não é problema para a Equatorial. Nós temos força para contratar. Segundo ponto, colocado também na reunião, as equipes, porque também foi feito um pedido para que sejam equipes locais dos municípios, eletricistas, equipe técnica, por exemplo, de Camaquã, de Chuvisca, de Dom Feliciano, que conhecesse essa realidade. Nisso ele disse, olha, não tem o que fazer. Nós contratamos uma empresa terceirizada e cobramos, por questões de segurança, por uma questão também do nosso painel de controle, que seja uma empresa, uma grande empresa, que leve esses profissionais ao interior. O problema não é a contratação das pessoas, aí o problema é a mão de obra dessas pessoas e o conhecimento do que elas têm da geografia dos municípios, né? Eu estou sabendo do negócio que pode melhorar quanto a isso que tu falaste, contratação de empresa e contratação de gente. Uma informação que eu tenho de um amigo é que estão tomando decisões para melhorar. Isso já me deixou um pouco mais tranquilo. Brabo é quando dizer, não, tá tudo bom. Eles já me deram um sinal assim de que vai melhorar nesse assunto. A questão de uma... E um dado importante, né, Fábio, ele colocou também, eu não tinha o conhecimento, só para vocês terem uma ideia, são mais de 800 mil postes. E mais desses 800 mil postes que nós temos aí nessa área de abrangência da Equatorial, 560 mil de madeira. Mas deixa eu te contar uma... boa parte deles podre. E aí, claro, fica um vendaval com temporal, cai o poste, cai a rede, aí é um problema. Mas deixa eu te contar. Eles estão fazendo investimentos, a gente vai seguir cobrando os investimentos de novas subestações, de novas redes, mas o grande problema é na hora da crise. Sim, é na urgência, na emergência que tem que ter rápida resposta. Ô Daniel, deixa eu te contar uma informação para teu conhecimento agora. Sabe qual é a idade do poste de madeira mais novo que tem na nossa rede aqui? Tem 7 anos, o mais novo. E tem poste de 40 anos instalado ainda. Imagina só, não tem como dar certo. E aí, claro, isso é um reflexo da estatal que nós tínhamos antes da privatização. E bom deixar claro, o problema dessa má gestão que está tendo nesse momento, desse péssimo serviço
na urgência da emergência para retornar a energia elétrica aos consumidores, é que está ressuscitando a ideia de que estatizar é bom. O problema não é o conceito da privatização, o problema é que a empresa não está conseguindo dar respostas rápidas. E o presidente foi muito feliz numa fala, talvez seja a expectativa que todos os gaúchos tinham de que no dia que privatizou, no outro dia já está tudo bem. E não é assim, leva tempo, os investimentos levam tempo. Aqui não é só virar a chave. No nosso eixo aqui, eu estou falando que Camaquã, Arambaré, nessa pequena região nossa aqui, prometido 50 milhões para cá. Alguns tipos de equipamentos eletrônicos que são chaveadoras que eles chamam, né? Que tu troca, num comando de computador, tu abre e fecha chaves e tu vai abrindo as redes. Isso é uma coisa positiva que já está acontecendo em Camaquã, já botaram algumas dessas chaves. Custa 80 mil reais cada chave dessas pendurada no poste, não é uma coisa barata, mas eu vejo isso como uma coisa positiva, né? Agora, tu sabe, Daniel, que na crise nós fomos descobrir uma coisa também, sempre tem crise a gente descobre. Continuamos ainda tendo árvores antigas e novas sendo plantadas embaixo ou ao lado de redes. Meu amigo, às vezes para ter um eucalipto do lado de uma rede, para ganhar um troquinho, eu prejudico uma comunidade inteira. Isso é uma coisa que eu estou discutindo ainda, falei com o secretário municipal do Meio Ambiente de Camaquã, se o município poderia legislar sobre isso, Encruzilhada já legislou sobre isso, mas obriga e pune quem põe árvore embaixo de rede. A árvore, ela nasce de baixo para cima. Se ela chega na rede é porque alguém plantou, né, num local indevido, ou alguém não conseguiu fazer, o poder público municipal, a poda necessária para que ela chegasse aos fios e à rede. E aí, o resultado é esse, batata, vai faltar luz, porque vai vir o vento, a árvore vai balançar, vai derrubar os fios, vai cair a rede, e a população vai ficar sem energia elétrica. Isso é certo. Agora, tem que ter o poder público como auxiliar na poda para que essas árvores, para que esses galhos não cheguem nos fios, porque senão não tem o que fazer. Hoje, a Equatorial tem que fazer um mutirão, porque a prefeitura não consegue, as prefeituras, né, elas não conseguem fazer a poda dessas árvores que estão tocando na rede elétrica. Eu estou com um ouvinte aqui, e ele é de Dom Feliciano, olha só, deputado, ele é do interior da linha Loponeto, o Ricardo, tá? A propriedade dele lá, ele está me dizendo agora, me confirmando, que ele está sem luz ainda. Eu vou pedir para ele mandar de novo, ao C aqui, tentar mandar. Porque assim, quarta-feira veio duas famílias aqui que estavam precisando de ajuda. A CE foi lá, conseguiu 7 da noite botar energia. Agora tu vê, aqui no interior do Feliciano, eu perguntei se os vizinhos estão sem energia, tá? Ele diz, olha, estou até hoje sem luz, ligo todos os dias, mando mensagem para essa tal da Clara, nada adiante. Perguntei quantos vizinhos estão sem luz. Sem luz só tá eu. Então, tinha que dar uma olhar aí, Ricardo, como é que funciona. É complicado, né? Tu vê... É muito triste, porque sem energia elétrica, quem é produtor perde tudo. Quem tem uma doença e precisa tomar os medicamentos que precisam estar refrigerados também perde, e aí faz o quê? A responsabilidade tem que ser sim da empresa, não tem como tolerar, as pessoas estão cansadas, o grande problema é que está se tornando também um risco para os profissionais da empresa. Tem muitos exemplos já em Morro Redondo, eu estive essa semana em Morro Redondo, Fábio, e lá muitas pessoas estão sequestrando os carros da Equatorial, os profissionais não deixam os profissionais saírem enquanto não arrumarem e são assim levados, né, no grito, na força, na marra, para resolver o problema da iluminação pública. Então a gente está vendo aí mobilizações, a gente está vendo aí protestos, queima de pneus nas estradas, o risco está muito grande, inclusive para a vida desses profissionais que atuam na Equatorial em função da lentidão, em função da demora, e, obviamente, o risco de vida para essas pessoas que precisam ter o seu medicamento, que trabalham, enfim, e a empresa tem que ser, sim, responsabilizada. Hoje aqui, agora começamos a falar sobre isso, começa a chegar foto de tudo que é lado aqui, da turma mandando foto dentro da cidade de Camaquã,
árvores no meio dos fios. Quer dizer, é um problema de interior, mas nós temos na cidade também muitas árvores que foi plantada de forma indevida, por árvores grandes que não tem condições. E não dá para esperar. Uma pena é o seguinte, Daniel, eu sei que a gente põe a culpa toda na prefeitura, sempre de tudo, né? Mas olha, meu amigo, quantos quilômetros de rua nós temos, quanto tipo de árvore nós temos, quantas praças tem, e nós esperar que a prefeitura faça a poda das árvores também é esperar demais, assim, né? Não é fácil, meu amigo. Não é fácil, Fábio, e precisa ter essa empatia. As pessoas muitas vezes acham, vou fazer o bem, vou plantar uma árvore. Tá bem, mas tem que ter planejamento. Tem que ver que árvore cabe para aquele momento, para que árvore cabe naquele local, porque senão depois não tem o que fazer. A árvore cresce, não tem manutenção, e aí fica uma cidade arborizada, sem planejamento e com problemas depois e consequências duras, difíceis, né? E o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, disse ontem que, entre tantas prioridades, está colocando agora esta da poda de árvores para que, de fato, consiga aí, né, melhorar a situação do município de Rio Grande, que tem também, muitas famílias ficaram sem energia elétrica com os vendavais. E a gente sabe, vai acontecer de novo, vai vir chuva, vai vir temporal, nós estamos aí já no outono, daqui a pouco começa mais chuva, mais temporal, e aí as pessoas estão ficando em pânico. Eu recebo mensagens nas minhas redes sociais das pessoas dizendo o seguinte: deputado Daniel, imagina só, no próximo temporal eu vou ficar quanto tempo sem energia elétrica? 10, 15, 20 dias? Então não tem mais como tolerar, a gente está forçando a barra, sendo duro mesmo, porque tem que ser duro com a empresa que está aí desde 2021 administrando, né, entregando, por mais que seja uma empresa privada, entregando um serviço público, no sentido de ser energia elétrica, de consumo essencial para todos, e precisa ser cobrada e fiscalizada pelos entes, seja pela ANEEL, que inclusive declarou na semana passada, né, que a Equatorial é a segunda pior empresa do Brasil em distribuição de energia elétrica, seja pelos deputados federais, estaduais, pelo governo do estado, pela imprensa. Todos nós estamos aí imbuídos desta missão. Olha, é impressionante. Olha, a reação da audiência nossa aqui, Daniel, é uma coisa impressionante. Olha, o que o pessoal está mandando de imagem de árvore no meio dos fios, e vai ter isso, como eu dissesse, no próximo vento, daqui a pouco isso aí vai estar causando um problema de desligamento. Mas só para terminar, tu gostou da conversa dele? Tu tá assim satisfeito? Tu percebe que ele está 6 meses aqui no Rio Grande do Sul, mas ele está convicto que se não botar a mão no bolso e a mão na massa, não vai virar, né? Foram mais de 2 horas de conversa com 9 prefeitos, 9 municípios presentes. Foi boa a conversa, foi dura, foi sincera, foi franca, foi no português claro, dizendo: ninguém aguenta mais. Faltar luz pode ser normal. O que não é normal é ficar 15, 16, 17 dias sem luz, sem previsibilidade. Tem que fazer os investimentos, tem que ter gestão de crise, como eu disse. Conversa foi boa, foi dura, foi sincera, foi aberta. E senti que o presidente também foi transparente, objetivo, dizendo que estão fazendo o possível e o impossível para que isso ocorra e precisa da colaboração da gente. E diz que os gaúchos terão orgulho da privatização, os gaúchos terão orgulho, né, nos próximos anos do que a empresa vai entregar. É um momento de transição, dito por ele ainda, mas a gente vai seguir cobrando, porque não dá, por mais que a gente acredite nos investimentos necessários, não dá para o próximo temporal a gente saber que vai ficar sem energia aqui na nossa metade sul. Só uma atenção tua, a tragédia que aconteceu ontem, um ouvinte nosso e amigo, o Virley Godinho, me mandou uma foto e depois de noite repercutiu isso no estado. Um rapaz a cavalo de Bagé, lá em Bagé, morreu os 2 cavalos porque um dos cavalos pisou em cima de um cabo de alta tensão. Esse é o outro grande perigo, né? Muito triste. Muito triste, olha, impressionante. Pra gente ver, triste, não é o único caso, infelizmente não é, Fábio, não é o primeiro caso, né? Espero que seja o último. Teve um menino de 12 anos também que morreu eletrocutado no município de Viamão, também com uma descarga elétrica de um cabo que estava no chão. Então isso é muito triste, isso não volta mais. Né? Os bens materiais voltam, a empresa pode ser aí punida. Agora, a vida
deste cidadão em Bagé, desta criança de 12 anos de Viamão, isso não volta. Isso é muito triste, e o presidente também da Equatorial diz que sempre priorizam fatos como esse para que fios eletrocutados não estejam soltos. Mas a gente está vendo a dificuldade da empresa de fazer uma gestão de crise, né? Quem manda um abraço para ti, o Lindomar Bergman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camaquã, que está ouvindo aqui e gostando muito do assunto que nós estamos falando. Um abraço ao presidente do sindicato, um abraço a todos os amigos de Camaquã, Fábio, e a gente está sempre de olho, atento. Para nós, para a acústica, para o nosso mandato, não falta energia. A gente tem energia de sobra para cobrar, a gente tem energia de sobra para falar e para cobrar o que é certo, o que é correto. A gente não está cobrando, pedindo favor. A gente não quer favor da Equatorial. A gente quer apenas que a empresa cumpra o papel dela. A gente quer apenas que a empresa cumpra o que ela se cabe a fazer. E quando ela adquiriu a CE estatal, ela sabia das dificuldades, sabia dos desafios, e que ela cumpra agora e honre justamente que os consumidores gaúchos tenham energia, e que para nós não nos falte energia para cobrar. Parabéns pelo trabalho, Fábio. Obrigado, um abraço, deputado Daniel Terziak. Um abraço. Está aqui a Marilene da Bandeirinha dizendo, ó,